Benção. Hoje o tema que me coube falar é fé, como viver pelo que não vemos. E é algo bem pertinente para eu poder falar, porque eu tive recentemente que exercer a fé que eu não vejo, a fé que eu não palpo, que eu não posso palpar, para ouvir a voz de Deus. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus 11. E antes de adentrar a leitura de Hebreus 11, eu queria ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, 5. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Que diz assim: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E quando nós falamos sobre fé, irmãos, nós estamos falando de algo que literalmente, às vezes nós não vamos nem sentir. Nós não palpamos, mas nós cremos. E nesse versículo de Eclesiastes, que fala como a gente não sabe para onde vai o vento, como se formam os ossos no ventre de uma grávida, também não sabes as obras de Deus. Nós não temos ideia, nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos desenhar, fazer um mapa para a nossa vida. Mas o Senhor, no final de todas as coisas, é quem bate o martelo. Vamos entrar lá em Hebreus 11, 1, que diz assim, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Presta atenção, irmãos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Até aí. Aquele, irmãos, que executa todas as ações em nossas vidas, ele opera de uma forma completamente diferente daquilo que às vezes nós pensamos ou imaginamos. Ele opera de maneira invisível aos olhos humanos. O relacionamento com Deus, ele exige submissão da nossa parte. Ele exige uma submissão à sua invisibilidade. Ele exige uma submissão por aquilo que Ele é, porque simplesmente Ele é. Ele é Deus sobre mim, Ele é Deus sobre você, Ele é o Deus regente de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus, dentro daquilo que Ele tem
preparado para cada um de nós, desde a eternidade. É bom, perfeito e agradável. Deus nunca foi e não é previsível. Nós somos. O homem, em sua limitação, pode ou não compreender os propósitos e desígnios do Senhor, ou a forma que Ele opera. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós nos deparamos com algo que nos tira do nosso conforto, que nos tira da nossa comodidade, para responder um chamamento do Senhor, se não for por fé ou pelo que cremos, nós não executamos. Se não for por aquilo que o Senhor tem martelado em nossos corações e revelado através do corpo, nós não executaremos. Porque se não for por essa fé, que não vemos, e às vezes nem sentimos, mas temos porque foi dado por Deus, porque se não fosse por intermédio dessa fé, não seríamos chamados de filhos e filhas. A fé, ela está em cada filho e filha. E essa mesma fé, ela move dentro de nós, ela move a nossa alma, a nossa consciência, através do Espírito Santo de Deus, que age em nós e através de nós. Mesmo quando Deus, irmãos, anuncia a sua vontade, e Ele anuncia às vezes, Ele anunciou a muitos homens, e ela continua anunciando. Ele não restabelece um padrão de comportamento para a gente poder vir aqui num quadro, desenhar para vocês e dizer, é assim que vai acontecer. Porque não é a forma de Deus trabalhar. Deus, Ele não tem um padrão de comportamento que determine todas as suas ações, resultando em situações que carecem de explicação. O agir de Deus na vida de cada um de nós, na vida de cada indivíduo, é singular. Deus age diferentemente na vida de cada um. Eu e a Andressa, quando começamos a conversar com os irmãos aqui a respeito da nossa vinda para cá, a gente começou a orar. De verdade, nós começamos a orar. O trânsito já vinha um tempo, irmão, vocês precisam vir para cá, vocês precisam voltar. E a vida muito confortável lá em Bauru para nós, extremamente confortável. Financeiramente, a igreja, tudo no eixo, bonito, estava gostoso. Aí, de repente, vem essa conversa, o trânsito plantando a sementinha, e de repente a gente senta com o conselho, e começa a prosear, começa a amadurecer, aí o Espírito Santo vem e começa a quebrantar o nosso coração. Eu pedi uma resposta para o Senhor e Deus me deu. Foi através da própria boca da minha esposa, eu fui no improvável. Ela é uma pessoa que gosta de segurança, gosta de estar tranquila. Eu fui no improvável, eu falei, só vou para Uberlândia se eu escutar da boca da minha esposa, que é para nós respondermos o chamamento, o chamado, e que ela está em paz com isso. 20 e poucos dias depois que eu falei isso para Deus, vem ela e diz as mesmas palavras que eu pedi para ouvir. Amor, se eu não falar isso para você, eu estou mentindo. Deus colocou uma paz que eu não estou entendendo, e a paz que excede o entendimento, a gente não vai entender, porque
que ela vai além da nossa razão humana. E falou que é para a gente ir. Na hora eu fiz assim, irmãos. Vou confessar para vocês, não queria largar meu conforto. Na hora eu botei a mão no olho e falei, amém. É isso. Glória a Deus. Benção. E o homem, eu no caso, dentro da minha limitação, o homem, ele não compreende por muitas vezes a forma de Deus operar, de Deus agir. Mas mesmo quando ele anuncia a sua vontade, ele se mostra a nós, ele se revela a nós, e nós devemos parar de achar que ele deve prestar satisfação de tudo aquilo que ele quer fazer. Que ele deve prestar satisfação das suas ações em nossas vidas. Irmão, vocês acham que na minha cabeça ainda não existem vários pontos de interrogação? São vários. Lá no pequeno grupo do Guilherme, lá no finalzinho, sempre tem lá o pedido de oração. Cara, o que eu mais tenho pedido para Deus, me dá sabedoria e discernimento. Porque tem muita coisa que eu ainda não entendo. Eu estou tentando entender, compreender. Mas a palavra de Deus declara lá em Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Crer na ação de Deus é ter convicção a respeito daquilo que não é visível. Guarda isso no seu coração, irmãos. Crer na ação de Deus é ter convicção em relação àquilo que não é visível. E fé, a fé, ela não se embasa no que é visível. É responsabilidade minha e sua. É responsabilidade do cristão caminhar por fé e não por visão. É caminharmos na certeza de que as promessas de Deus são fatos e serão cumpridos. Vocês estão entendendo? A gente não pode caminhar por visão. Por isso que tem muita igreja cheia de visão aí, ó, que caminha por caminhos que completamente tortos, corrompidos, fora daquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. E ao longo, irmãos, da trajetória cristã, a fé, ela é constantemente exercitada, mesmo sendo um fundamento básico, ensinado desde o princípio da nossa jornada. Quem aqui já teve discipulados onde você escutou, aprendeu sobre fé? Gente, levanta a mão, só para eu ter uma... Gente, então vocês preparam aí que em breve a gente vai passar por tudo isso aí. Já vou dar um breve spoiler aqui. A gente vai começar a dar uns caminhos aí de ensino básico para quem está chegando, para vocês entenderem o que é essa igreja, como a gente surgiu, o que nós cremos, o que nós não cremos. O Fritex, eu vou te expor aqui, Fritex. Fritex chegou recentemente, falou assim, não sabia que vocês acreditavam no Espírito Santo, não. E é uma dúvida justa, irmãos. Tem gente que chega e nem pergunta. Tem gente que chega e não pergunta, chega cheio de dúvidas, não sabe quem somos, o que cremos. E a fé é um princípio básico, que às vezes um irmão lá fora vai perguntar, você não sabe explicar o que é. Não sabe nem resumir. E a gente precisa se aprofundar, a gente precisa entender, porque
A fé é algo básico da nossa jornada cristã. E nos momentos mais difíceis da nossa jornada, quando às vezes o agir de Deus não é aparente, a gente não consegue ver, é fácil se esquecer daquilo que cremos. E é justamente durante esses problemas, essas dificuldades, que o homem precisa crer no invisível. É muito engraçado, porque quando o avião está caindo, um ateu clama, é Deus. É a primeira coisa. A fé, ela precisa ser exercitada. A fé, ela precisa estar, de verdade, irmãos, dentro do nosso peito, dentro da nossa mente, para que ela, de alguma forma, seja revelada em nossas ações. Porque não é fácil, irmão, tomar decisões que fogem à razão daquilo que nos é colocado ou imposto pelo mundo lá fora. Fugir dos padrões. Quando eu pego Hebreus 11 e leio aqui no verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Marcos, fala galardoador aí, 3 vezes. Trava a língua. E a gente precisa entender isso. E vivemos não por aquilo que palpamos, porque isso passa. Isso aqui a terra vai comer. Isso aqui, ó, a terra vai comer. Nós vivemos por uma perspectiva do eterno. Nós vivemos por aquilo que a traça não corrói, não come. Porque o Espírito, ele é eterno. Amém? Glória a Deus, irmãos. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 4. Em Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 15, a gente vê um retrato aqui da complexidade do ser humano em confiar no que não se pode ver, naquilo que não pode ser visto. Aí é onde surge o que é a idolatria, a tentativa de tornar a fé em algo tangível, em algo palpável. E é por isso que as pessoas sempre fazem os seus altares, porque elas querem ver, elas querem palpar, mas elas não conseguem crer se elas não veem. E aqui em Deuteronômio diz assim, a partir do 15, no dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não vistes figura nenhuma, portanto ficai muito atentos, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. Então, embora seja mais fácil crer no que se pode ver, irmãos, Deus tem revelado a sua natureza invisível, e aqueles que desejam se relacionar com Ele precisam entender essa realidade.
Porque parece loucura você estar na tua casa, entrar para dentro do teu quarto, e aí às vezes isso parece até um paradoxo, porque a Bíblia diz que que é legal fazer isso, que é bom fazer isso, ir lá para o seu quarto e orar, falar com Deus na sua intimidade. E às vezes a gente não faz. Nós somos ótimos em levantar as nossas mãos no culto de domingo, ou às vezes nem no culto de domingo, né? As pessoas têm feito isso direito. Imagina querer ajoelhar lá na presença, ou deitar, chorar. Cara, não tem coisa mais deliciosa na face dessa terra do que chorar sozinho, em silêncio na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus te quebrantou. Quando o Espírito Santo vem e nos quebranta, é algo extraordinário, irmãos, que só quem vive por fé vai entender, vai compreender. E Deus, Ele age na nossa vida, irmãos, de uma forma que nós nunca iremos entender. E, na verdade, nem sei se quero. Então, o fato de não sabermos, irmãos, como Deus agirá em nossas vidas, não deve gerar, de forma alguma, incertezas sobre se Ele realmente agirá ou não. Pelo contrário, isso deve nos incitar, deve nos motivar a termos expectativa de que Ele escolheu para intervir em cada nova circunstância da minha vida e da sua vida. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. E o mapa da tua vida, Ele conhece. Não ache ou pense que as cacas que você faz na tua vida é culpa de Deus, é culpa da tua humanidade porca, pecaminosa. E para toda porcaria que nós fazemos ou cometemos, para todo pecado que nós cometemos, há consequências. Deus, Ele é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos compreender e entender e ter sensibilidade para escutar, para ouvir e discernir. Ah, mas eu não estou escutando Deus. Escutando Deus você está o tempo inteiro, agora ouvindo e guardando eu não sei. Você escutou eu batendo nessa mesa. Você vai guardar isso aqui? Agora, quando você ouve essa palavra, aí sim é gerado algo dentro de você. Porque você ouviu e guardou, não apenas escutou. E exercitar a fé, irmãos, implica em depender inteiramente do Senhor. É fundamentar-se na palavra e não depender de testemunhos para crer. Porque eu posso vir aqui testemunhar o que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa, mas foi algo singular. Que essa palavra quebrantou nossos corações, porque quando a gente olhou para todas as coisas, para decidir para vir para cá, a gente olhou para onde a gente não vive por esse mundo. Porque nós compreendemos isso aqui. A gente vive pelo aquilo que é eterno. Se não fosse essa palavra quebrantando o nosso coração, eu não estaria aqui. Porque não é racional o que nós fizemos. Aí implica a fé. Em Romanos 10, 17, diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir,
e ouvir da palavra de Deus. Então, como eu quero viver por fé, crer no Deus invisível, se eu não me alimento, se eu não rumino essa palavra, porque ler até ateu lê. Eu preciso ruminar, entender, compreender, buscar discernimento no Espírito Santo, para que isso gere vida. E somente Deus, irmãos, com a sua capacidade infinita de gerenciar todas as coisas, possui as respostas para todas as perguntas que vão além da compreensão humana e que às vezes a gente não vai nem ouvir quais são as respostas. Às vezes a gente não está conseguindo fazer nem as perguntas. A gente tem buscado por respostas sem saber fazer as perguntas daquilo que nós queremos entender, daquilo que nós queremos ouvir. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, seus pensamentos não devem estar limitados ao aqui e agora. Que de verdade, irmãos, o que nós palpamos seja apenas reflexo de algo que é eterno. O que eu possa sentir o calor aqui nesse momento, o que eu posso sentir de calor no meu corpo nesse momento, seja apenas reflexo daquilo que é eterno. Porque eu nunca vou morrer, você nunca vai morrer, desde que você, de fato, tenha sido chamado de filho. Não adianta eu vir aqui falar, todos vocês estão salvos. Eu não sei. A gente enxerga pelos frutos. Já tive muitas pessoas ao meu lado, e às vezes ficava até no lulu, mas estão perdidas nesse mundo corrompido, que diziam viver por fé, mas eram apenas feias. E a gente precisa guardar no nosso coração que o Senhor tem nos chamado, que o Senhor nos chamou para esse reino, que ainda não palpamos, que ainda não vemos e às vezes nem sentiremos, mas devemos estar na comunhão, vivendo um pelos outros, porque isso é reino. Aqui se estabelece o reino de Deus. Nós já vivemos dentro de um reino, onde eu olho para o outro, posso chamar ele de irmão, porque o Filho sacrificado na cruz morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Se não fosse pela misericórdia que se renovou sobre a nossa vida essa manhã, não estaríamos aqui. Então lembre-se sempre, irmãos, de viver numa certeza, como diz, né, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fato que não se veem. Ela deve estar fundamentada na confiança das promessas de Deus.
mesmo quando a sua ação desafia a nossa compreensão limitada a respeito das coisas. Confiar em Deus é perceber a soberania e o cuidado de Deus, do Pai, para cada um de nós. E Ele olha, Ele cuida, Ele zela. É compreender com profundidade o significado da sua infinita sabedoria. É descansar sabendo que Ele nunca perderá o controle. Amém? Nós vivemos muito por aquilo. A nossa vida, não adianta a gente querer discutir isso. Boa porcentagem do nosso tempo, que é o bem mais precioso que nós temos. Eu escutei isso de um cara lá em Bauru um dia. O bem mais precioso que você pode ter não é recurso, é tempo. Eu escutei isso de um bilionário. Ele falou assim: hoje eu sei que eu sou rico porque eu tenho tempo. Ele falou desse jeito para mim. Eu sei que eu sou rico porque eu tenho tempo. Eu faço o que eu quero a hora que eu quero. E nós, dentro do pouco tempo que nós temos, nós não conseguimos entender e compreender que a nossa vida cristã, ela está inserida dentro de um pacote, dependente daquilo que você estiver fazendo ou realizando no seu dia. Seja no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, você é um adorador, você é filho, inserido dentro de um reino, que precisa viver por fé, crendo num Deus invisível, que tem olhado e cuidado de você. Mesmo na sua ignorância, na sua burrice, as misericórdias desse Deus que olha, que zela, é renovada sobre a sua vida a cada manhã. E nós precisamos descansar o nosso coração, nós precisamos descansar nossa vida. E olhar para o todo, olhar para Deus todos os dias, crendo que Ele tem cuidado de nós. E para concluir, a banda pode subir. Esse versículo não estava nem no meu esboço, mas eu vou ler ele. Lá em Mateus 6, só para concluir, ficar assim, bem latente. Vou ler o verso 33 e 34 de Mateus 6, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça. Olha a receitinha de bolo aí, ó. Buscar em primeiro lugar, na sua vida, reino e justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, viva a sua vida por aquilo que você não palpa, que o resto, irmão, Deus está cuidando. Amém?